Papir veio para me encantar nesse ano de 2022. Foi uma descoberta, uma fábrica aqui da minha cidade. Eu fiquei super feliz porque 10 minutos de carro eu estou lá na fábrica de fios Fischer. E Papir foi a minha descoberta maravilhosa. Meu encontro com esse material produziu muitas peças lindas e coloridas. Minha criatividade se diverte com essa linha, gente. E a consciência ecológica que uma peça produzida com papir, a mensagem da reciclagem. Então, assim, ela é parecida com um papel mesmo. Talvez por isso que eles deram o nome de papir, né? E é produzido com fibras de garrafa PET. Um rolinho desse é reciclado 2 garrafas PET. É uma ideia maravilhosa, né, gente? Nesses tempos que a gente tem que pensar muito em sustentabilidade. Agora vamos ao chapeuzinho. Eu compartilhei lá nas redes sociais esse chapeuzinho aqui. Lá no Instagram, no Facebook, acho que no Pinterest também tem alguma coisa. Ele surgiu assim, a criatividade da gente e a inspiração nos surpreende. De uma hora para outra aparece uma ideia e aí você faz aquela mágica de horas de crochê. Não é bem mágica, né? Com uma agulha, um pouco de criatividade, persistência, o material adequado, você produz um chapeuzinho lindo, maravilhoso como esse, né? Aqui eu utilizei 3 cores, né? Você pode estar utilizando outras cores, porque a cartela de papiro é maravilhosa, gente. Também eu fiz ele em 2 cores. Para quem gosta de um chapéu mais clean, mais sóbrio, né? Uma cor só, talvez mais fácil de combinar, mas eu prefiro colorido. Esse aqui eu amo, gente. E a receita que você vai seguir agora aqui no canal, eu produzi com essas cores aqui, gente. Então, assim, eu coloquei rustic, lá você vai ouvir eu falando rustic, mas é o capim dourado, o brownie e o palha, ok? Então, nós vamos produzir esse chapéu aqui e eu vou utilizar agulha 6, tá? Então, aqui eu tenho uma agulha 6. Eu já trabalhei com papir, gente, com agulha 4, ele ficou bem apertadinho. Eu trabalhei com agulha 5, também ficou legal. Esse aqui eu trabalhei com agulha 5, vocês podem ver que tem pouca diferença. E esse eu trabalhei com agulha 6. É a mesma modelagem os 2 chapeuzinhos. Como eu trabalhei com agulha 6, ele ficou um pouquinho maior, mas o efeito do ponto é igual. O legal é que o papir ele vai amassando o fio, parece que você está trabalhando com papel. E ele fica super estruturado, resistente, você pode dobrar o seu chapeuzinho e botar na bolsa, né? E aí, onde você tiver a necessidade de usar, tanto para aquecer ou para proteger do sol, ele fica uma peça estilosa, bem fresquinha, né? E prática, né, gente? Você pode carregar na bolsa. Então, vamos lá a nossa receita. Então, você vai separar aí 2 rolos de papir, se você fizer ele numa cor só. E se você for trabalhar em 3 cores, você vai precisar de 3 cores de papir. Cores que combinem entre si. Por exemplo, você pode estar colocando o branco, o rosa e o verde. E aí, aproveite e se divertir com essas cores lindas e maravilhosas, ok? Então, vamos à modelagem e crochetar aqui comigo. Te convido a crochetar aqui comigo esse chapeuzinho lindo, ok? Então, vamos lá. Para quem me acompanha aí nas redes sociais, principalmente Instagram, eu já postei lá algumas fotos com esse chapeuzinho aqui. Muitas pediram um tutorial e agora eu estou fazendo aqui um tutorial utilizando, ao invés de toranja, verde e azul, eu vou usar o marrom, que é o brown, e o rustic e o palha. Então, assim, a mesma sequência lá.
só que eu tô utilizando outras cores. Então, assim, eu vou colocar 3 cores, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí, eu volto e pego a cor aqui que eu comecei, ok? Então, vamos à nossa aula do Chapeuzinho by Jussara da Silva Tricrochete. Vamos ao material. Com papiro, eu já fiz trabalhos com agulha 4, com agulha 5, e hoje eu vou utilizar a agulha 6. Por ser uma linha que se parece com o papel, então você vai amassando ela, basicamente. Então, com a agulha 6 também fica bem legal. Esse aqui eu trabalhei com agulha 5,5, e esse aqui, que nós vamos fazer hoje, eu utilizei a agulha 6. Então, assim, vocês podem ver que é a mesma modelagem, a mesma quantia de pontos, e ele ficou um pouquinho maior. Então, se você trabalhar essa modelagem com agulha 5, 5,5, ele vai ficar menor. A mesma modelagem, mesma quantia de pontos, ele vai amassar menos, e aí ele fica um pouquinho maior. Eu vou precisar de 3 rolos de linha, se for 3 cores. Se você for trabalhar ele assim, numa cor só, ou esse composê assim, só a beiradinha de outra cor, você vai utilizar 2 rolos de linha, vai tranquilo, dá para um chapéu e vai sobrar um pouco, ok? Então, vamos à nossa aula. Cá estou com meu papir marrom ou brownie, uma agulha 6, porque eu não quero que fique muito apertado esses pontos. Ele ia aparecer mais aquele efeito do ponto lá no chapéuzinho. Eu fiz assim um ponto não muito solto, assim, porque eu não curto muito crochê, ponto muito solto, porque depois ele solta no uso e aí a peça fica maior do tamanho desejado. Então, aqui, ó, eu peguei a agulha 6 e trabalhei o ponto assim, ó, normal, sem apertar muito, sem soltar muito, ó. Deixei correr o fio, que a tensão do ponto, ela determina como vai ficar a modelagem da sua peça, né? Então, aqui nós vamos trabalhar dentro do anel mágico 13 pontos altos. Eu tô tirando ele em 2 vezes, ó, gente. Ó, bem fácil. Vai ficando assim, ó. Aí, eu vou colocar os 13 pontos altos e eu volto pra fazer a segunda carreira. Aqui eu estou terminando 13 pontos altos, tá? Eu venho aqui, puxo bem de leve aqui, só pra ir fechando meu anel mágico, né? Ó, pois eu tenho que vir aqui e fazer o acabamento desse fio. Aí, aqui, pra fechar meu anel, eu gosto de fazer assim, ó, gente. Eu dou um pontinho aqui, nesse ponto alto. E aí, eu passo aqui por trás, ó, no próximo. Ele fica bem redondinho, olha só. E aqui eu já vou pra minha próxima carreira, minha segunda carreira. A minha segunda carreira, eu vou fazer ela em pontos baixos, ok? Mas aquele ponto baixíssimo, que eu não dou laçada. Então, assim, ó, é direto, gente, ó. Eu vou fazer dois pontos baixos em cada elo da correntinha.
para mim poder ir já trabalhando os aumentos do chapéu. É bem fácil, parece assim, olhando que é um chapéu difícil, mas não, gente, uma modelagem bem legal. Ficou um tamanho bom também. E aí, a segunda carreira eu trabalho ela toda em ponto baixo. Certo? Vamos aqui. Pequenininho, então vamos fazer toda a carreira para vocês verem como que eu trabalho o papir sem puxar, gente, olha só. O primeiro trabalho eu fiz bem apertado, gente, mas aí eu comecei a perceber que como ele parece um papel, você vai trabalhando a agulha, ele vai amassando o fio e sim, vai dando esse efeito de ráfia, parece um trabalho feito de papel mesmo. E fica bem resistente. Eu já fiz bolsa, chapéu, cachepô. Olha só que lindo que fica. Então, como eu tinha na primeira carreira 13 pontos altos, na segunda carreira eu vou trabalhar 2 em cada ponto. Então, eu vou ficar com 13, dobrando, fica 26 pontos baixos, ok? Aqui eu trabalhei 26 pontos baixos. Eu venho aqui nesse elozinho da corrente e puxo o ponto para trás, certo? E aqui eu faço o meu acabamentozinho. Aí tá feita a parte marrom do meu trabalho. Aí nós vamos pegar agora a agulha, a mesma agulha, mas vamos mudar de cor. A segunda carreira eu vou trabalhar com o rustic. E aí nós vamos cortar aqui. Dou uma puxadinha aqui só pra não soltar. E aqui você já pode ir acabando a peça. Então, assim, é essa ponta aqui, ó, que ficou por trás, eu venho e puxo aqui entre os elos aqui da corrente da segunda carreira, olha só, gente. Deixa eu botar mais perto aqui. Como eu tô trabalhando aquela minha consciência ecológica de aproveitamento máximo do fio, sem muitas sobrinhas, muitos cortezinhos. Então, aqui eu vou colocar o meu fio até o final, gente. Não vou precisar nem cortar a pontinha, olha só. E essa também é uma das vantagens da linha. E aqui eu venho, mais uma puxadinha. E vou passando o fio aqui entre os pontos, opa, parte de baixo. Fazendo as minhas amarrações, até chegar aqui na parte de cima da primeira carreira. E eu vou passando aqui por trás do trabalho, nesses pontozinhos aqui, ó. Esses elozinhos da corrente, que são a parte do avesso. E aí, eu vou colocar até acabar o fio, para mim não mandar nada pro lixo. Menos lixo. Tá, agora aqui depois eu vou terminar e sem precisar cortar, né? E vai dando sustentação para a peça também, né? As minhas bolsas eu faço todas assim, com essa mesma técnica. Aqui eu já vou começar a minha segunda carreira, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou precisar trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou começar entre os 2 aumentos aqui, ó. Dá para perceber aqui, ó. Tem 2 aqui, 2 aqui. Entre os 2 aumentos, eu já puxo o fio aqui por trás e já vou trabalhando, levanto ele aqui no meu ponto, para não precisar ficar aquela sobrinha, já vai ficando acabado o trabalho. O primeiro ponto, ele parece ficar mais firme, mas é legal, porque daí o fio já vai ficando acabado aqui, ó, certo?
Então, aqui vou trabalhar um bloquinho de 3. Então, 3 pontos. 1, 2, 3. Eu vou pular um ponto aqui e vou fazer toda a minha carreira com bloquinhos de 3. Aqui eu peguei o meu chapéuzinho só para vocês terem uma ideia como que vai ficar, ó. Então, eu trabalhei a primeira carreira, a segunda, e aqui a terceira carreira são bloquinhos de 3 pontos altos, pula 2 pontos, bloquinho de 3, pula mais 2 pontos, até eu completar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos de 3. E aí eu volto para explicar para vocês aqui como que eu vou fazer a quarta carreira. Então, cada 2 carreiras eu vou mudar de ponto. Deixa eu deixar lá o chapéuzinho, para não tirar muita atenção do ponto. Então, aqui, ó, eu fiz um bloquinho de 3 pontos altos. E vou pular 2 pontos. Mais 3 pontos. Vai ficando assim, ó. Olha que lindo. E assim eu vou fazer, ó. 3 pontos altos, pula 2 pontos, 3 pontos altos, pula 2 pontos, então vai dar aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9. Vai fechar bem certinho 9 bloquinhos de pontos altos. Eu vou fazer aqui toda a volta e eu volto pra gente fazer a quarta carreira. Aqui eu terminei a minha terceira carreira com 9 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, a minha quarta carreira, ela vai ser em ponto baixo. Então, eu vou fazer assim, nós vamos trabalhar os aumentos entre os pontinhos. Então, aqui um ponto alto, 2 aumentos, 2 pontos altos no bloquinho de 3 pontos. O bloquinho de 3, eu falo, é esse aqui, ó. Bloquinho de 3 pontos altos. E aqui nos intervalos dos bloquinhos eu vou fazer o aumento. Então, eu vou trabalhar da seguinte maneira. 1, 2. Então, vai ser assim, ó. 1, 2, 1, 2, a carreira toda de pontos baixos. E aí, terminando essa carreira aqui, eu arremato a linha e vou mudar para minha outra cor. Então, como vocês podem ver aqui, eu trabalhei 3 cores, ó. Laranja, verde, azul, laranja, verde, azul, laranja, verde, azul. E terminei com laranja, a mesma cor que eu comecei aqui, eu terminei aqui. E ele ficou assim. Então, aqui nós vamos trabalhar a terceira cor que eu vou colocar, é essa cor aqui, ó. Palha. Então, vai fechar com essas 3 cores, ok? Vou terminar essa minha carreira aqui, trabalhando 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, e aí eu volto pra gente trabalhar a mudança para a terceira cor, que nós iremos trabalhar. Aqui eu terminei a minha quarta carreira, né? Já vou deixar aqui o acabamento pronto. Eu vou escondendo as pontinhas. Procuro não ficar cortando as sobrinhas do fio para não ir nada pro lixo. Vamos trabalhar a consciência do menos lixo, né? E às vezes a pessoa vem e corta uma pontinha, então de repente essa pontinha eu posso vir aqui e deixar ela bem escondidinha. E pronto. Aí eu venho na segunda carreira, já coloco meu ponto em cima dessa pontinha aqui, ó. Ele não vai nem aparecer, ó. Às vezes fica uma pontinha assim, eu venho com uma agulhinha mais fina e vou escondendo, ó, gente. Eu, nos meus trabalhos, assim, ultimamente, tenho usado bem pouca tesoura.
Então tá, vamos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira, tá? Na quinta carreira, nós vamos trabalhar aqui, ó, essa carreira aqui, ó, 4, quinta carreira. Então, vai ser assim, ó, 3 bloquinhos, deixa um ponto, 3 bloquinhos, deixam um ponto, certo? Aqui nós vamos ter, assim, para vocês terem uma noção, deixa eu marcar aqui pra gente fazer uma contagem juntas. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 bloquinhos de 3. O mesmo sistema que eu trabalhei aqui, vou fazer os bloquinhos de 3 e depois eu vou fazer os meus aumentos aqui na carreira de ponto baixo. Aqui tem toda essa montoeira de linha solta aqui, porque eu tive que desmanchar ali. Às vezes acontece, gente, de você ter que desmanchar, por algum motivo não deu certo. Então, aqui, ó, então nós vamos para a terceira cor no nosso composê de cores aqui. Fazer um ponto alto. E aí, nós vamos trabalhar nossos 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Vamos trabalhar o nosso bloquinho de 3, pula um ponto e mais um bloquinho de 3. E assim nós vamos trabalhar toda a carreira, que é a minha quinta carreira. Essa partezinha aqui, eu já venho e vou esconder essa pontinha aqui, para mim não precisar cortar essa pontinha de fio. Deixa bem escondidinha aqui, certo? Então, aqui vou trabalhar 3 pontos altos, pula um ponto, 3 pontos altos aqui, pula um ponto em toda a volta, e aí eu volto pra gente passar pra sexta carreira e os aumentos. Vamos à sexta carreira. Então, aqui na sexta carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto, em toda a volta. Essa carreira não vai ter aumentos, certo? Então, tranquilo essa carreira, né, gente? Depois eu volto pra gente passar pra cor marrom. Aqui nós já estamos começando com a cor marrom. Vamos trabalhar 3 bloquinhos e pula 2 pontos. 3 bloquinhos e pula 2 pontos. Agora eu vou trabalhar, eu comecei com o marrom, o rústica e o palha, né? Agora nós vamos repetir essas 3 cores, que vai ser a lateral aqui do chapeuzinho. Então, olha como se eu estivesse aqui, ó. 1, 2, 3 e volto pro marrom. Quando eu chegar no marrom novamente, aí eu vou começar a trabalhar aqui a aba do chapéu. Então, daqui até aqui eu não trabalho nenhum aumento. Então, aqui seria, eu vou repetir o marrom, o rústica e o palha sem fazer aumentos. Seriam as laterais do chapéuzinho, certo? Então, aqui vou trabalhar a parte marrom sem aumento, né? Sempre trabalhando um bloquinho de 3, pula 2 pontos. Um bloquinho de 3, pula 2 pontos. Aí, depois eu vou fazer mais uma carreira só de ponto baixo, sem aumentar, certo? Então, aqui nós não vamos ter mais aumentos até eu iniciar a aba do chapéu. Aí, ele vai ficando assim, ó, gente. Eu vou fazer uma parte marrom e eu volto pra gente trabalhar as outras cores. Aqui eu trabalhei a parte marrom, agora vamos voltar para o rustic, que é essa cor aqui. Então, aqui nós vamos voltar a trabalhar, mantendo esse rumo aqui dos 3 bloquinhos. Então, eu vou começar aqui, porque eu vou trabalhar sem os aumentos. Vou trabalhar uma carreira com 3 bloquinhos, aliás, 3 pontos. Então, aqui, ó. Aqui nós já vamos
para essa outra cor aqui, é o Rustic, né? Essa cor aqui que eu acho maravilhosa, gente, olha só. É uma linha maravilhosa, o trabalho fica muito lindo. E aqui já dá pra pegar uma agulha menor e ir escondendo as pontinhas, né? Não tem problema, gente, a gente vai escondendo todas as pontinhas e esse papel permite, assim, um acabamento bem legal. Aí eu vou trabalhar 3 pontos altos, um bloquinho, pulo 2, mais 3 pontos altos, toda a carreira, tá? Sem aumentos, ó. Um bloquinho de 3, pula 2, um bloquinho de 3, pula 2, toda a volta. Depois eu vou fazer somente os pontos baixos, eu não vou fazer aumento. Então, aqui vou trabalhar 2 carreiras com essa cor, e aí vou mudar pro palha novamente. Aqui eu terminei a minha carreira de bloquinhos de 3, vou fazer mais uma carreira de pontos baixos e sem aumentos, tá? Então, agora eu terminando essa cor aqui, eu vou voltar a fazer o palha e depois o marrom, certo? Então, são 5 carreiras, eu vou trocar 5 vezes as cores sem aumentos. Então, nas 3 primeiras cores eu fiz os aumentos, agora eu vou trabalhar mais 5 cores sem os aumentos. Aí eu volto depois para mostrar para vocês como eu faço os aumentos da aba. Aqui eu terminei minha carreira, né? Cada 2 pontos um aumento. Então, aqui, onde eu fiz um aumento na carreira de baixo. Terminei essa carreira, vou para a próxima carreira, onde eu vou trabalhar 2 aumentos, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Aqui, 2 pontos juntos para dar o meu aumento. Mais 1, 2, 3, aqui, junto, um aumento. Então, vou fazer toda a carreira, 1, 2 pontos no mesmo ponto, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, toda a volta, e vai ser meu único aumento aqui na aba do chapeuzinho. Aí eu volto para fazer o restante, onde eu vou mudar a cor agora pro palha. Com a cor palha, eu vou trabalhar 2 carreiras de pontos baixos, sem aumentos, tá? Só nenhum aumento. Então, dessa maneira, assim, 2 carreiras. Aí, eu vou fazer as minhas 2 carreiras com o palha. E aí, eu volto pra gente fazer a última carreira com o marrom. Última carreira do nosso chapéu. Nós vamos trabalhar da seguinte maneira: 3 pontos altos e pula 2 pontos. 3 pontos altos e pula 2 pontos, toda a volta do chapéuzinho. Se você achar que já está num tamanho legal para você, aqui você já pode terminar o chapéu. Faz um ponto caranguejo, um outro tipo de beiradinha aqui mais delicadinha, ou fazer essa carreira aqui, e aí o chapéu vai estar pronto. Aqui eu terminei o meu chapéuzinho, olha que graça que ficou, gente. Vou cortar o fio, né, marrom, e vou esconder esse fio aqui por dentro, né, por baixo, para ele ficar bem acabadinho, certo? Aí, você vai passando ele aqui, eu deixei isso para mostrar, né? Aqui por dentro, até o fio desaparecer.
Se você não conseguir com essa agulha mais grossa, você pode pegar uma agulha mais fina, que vai facilitar a tua vida, vai facilitar o acabamento aqui. Olha só. Ele vai ficando bem acabado. Certo? E aí está. Vou fazer uma foto bem legal aqui para vocês verem como que ele fica na cabeça. Essa mesma modelagem você pode usar para estar fazendo a bolsa, para combinar com o seu chapéu. E aí, curtiram? Deixa um like aí, me segue aqui no canal e espero nos encontrarmos novamente com outras modelagens de tricô ou crochê.